Eu vou dar a minha opinião, tá? Por causa do horário. Não vou me demorar muito nisso, não, por causa do horário. Eu não acredito que seja um título para a igreja. Primeiro, porque não tem motivo para ele usar uma linguagem simbólica aí. Não tem motivo. Ele usaria uma linguagem simbólica perseguindo o que sempre foi. Mas nessa época aqui, a perseguição contra ele tinha abrandado. Ele estava velhinho, ninguém mais estava ligando para perseguir mais ele, não. Então ele não tinha necessidade de usar uma linguagem simbólica. E ele estava falando com gente conhecida. Para que eu vou chegar aqui, os irmãos me conhecem, para que eu vou usar a linguagem simbólica, como chamam os irmãos, sendo que nós somos conhecidos uns dos outros? Então, e outra coisa, em lugar nenhum da Bíblia eu vejo a igreja sendo comparada com uma mulher com filhos. Ela é sempre comparada com a noiva, uma virgem, uma esposa, mas ainda virgem. Não tem ela sendo comparada com uma mulher com filho. Então eu não acredito que se trate de um símbolo da igreja. Para mim, é uma mulher que tinha culto na casa dela e ele escreveu a carta e mandou salvação para ela. Tá bom? Quem pode ler para nós capítulo 1, versículo, capítulo 1 não, mas você tem um capítulo, versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Repete, por favor. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, é uma mulher cristã. Pois não. 4 deixa bem claro aqui, no contexto aqui, porque ele vai repetindo a senhora. Quando chega no 4, ele deixa claro que ele está querendo falar com uma pessoa específica. Quando ele fala: e agora, senhora, rogo-te que não, como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que amamos uns aos outros. Aí ele enfatiza e diz: e agora, senhora? Então, realmente, não é 1 e 4. Outra coisa também que vocês vão encontrar, gente, eu estou preparando vocês para vocês serem leitores. E quem lê vários autores. Você vai ler alguém que vai dizer que é outro João, porque ele se apresenta como João o presbítero. Ele se apresenta como João o presbítero porque era como ele era conhecido. Ele é o apóstolo, não, mas ele é conhecido como João o presbítero por causa da sua experiência. Ele já é um ancião, tanto em idade quanto em tempo de evangelho, que é o que a palavra presbítero significa. A palavra presbítero significa ancião. E quando ela se reporta ao cristianismo, ela não quer dizer um homem velho, ela quer dizer um homem já experiente. Nós temos um presbítero novo aqui. Quem é o nosso presbítero novo? Presbítero novo. É um presbítero novo. Mas por que ele é um presbítero? Porque o presbitério dele não é no sentido antigo, é no sentido do Novo Testamento. No Novo Testamento, o presbítero, ele é presbítero em experiência e não em idade. Alguns eram também em idade, que é o caso de João, mas tinha um presbítero novo também. Tá? Outros sugerem que a designação não denota uma pessoa em si, mas trata da personificação de uma igreja local. Pois bem, eu não. Eu acredito que seja mesmo uma mulher. Data da carta. O peso da evidência de João ter escrito as 3 cartas levando seu nome aponta para cerca de 90 depois de Cristo. Finalzinho da era cristã. Perdão, finalzinho da era cristã não, finalzinho da era apostólica. Ocasião e objetivo. Segundo João, preocupa com a relação da verdade com a hospitalidade
estendida àqueles mestres que viajam de igreja para igreja, normalmente se abusava de tal hospitalidade. Então, qual é que é o negócio aqui? Havia tanto pregadores itinerantes como professores itinerantes. E alguns deles abusavam da hospitalidade do povo. Porque uma coisa é você receber uma pessoa que realmente está trabalhando no Evangelho. Outra coisa é você receber um picareta, vamos usar logo essa palavra. Uma coisa é uma pessoa um irmão chegar numa cidade, mandado por uma autoridade, foi o pastor tal que me mandou, eu vim pregar o Evangelho, eu vim ajudar, eu vim fazer tal coisa. Outra coisa é a pessoa chegar sem ele e querer ir entrando na casa do povo e abusar da hospitalidade do povo. E os mestres itinerantes, gnósticos, eles tinham essa mania. Quem te mandou aqui? Nada. Estou por minha conta. E abusavam da hospitalidade. E alguns deles tinham até um caráter duvidoso. Se é que vocês me entendem. Tá? Os falsos mestres, provavelmente do mesmo grupo que é tratado em 1 João, provavelmente, segundo João, está tratando do mesmo assunto que primeiro. Tudo indica que é tipo uma continuação do assunto e tal. Estavam confundindo a comunhão dos crentes. O que é confundir a comunhão? Uma coisa é comunhão, outra coisa é abuso da comunhão. Então estava confundindo, os crentes estavam meio perdidos, recebe, não recebe, ajuda, não ajuda, como é que faz? Portanto, João deu instruções sobre quais mestres itinerantes acolher e quais recusar. O velhinho fazia o seguinte: eu vou dizer para vocês qual é o tipo de homem que vocês devem receber. Então, vocês querem ser hospitaleiros, as irmãs querem ser hospitaleiras, aprendam com os nossos pastores quem vocês devem apoiar, com homens que têm experiência para isso. Aprenda com o pastor Edinho. Pastor Edinho, qual o tipo de gente que eu devo apoiar na minha casa? Tem Edinho e tem Adão. Aprenda com o pastor Adão. Pastor Adão, qual é o tipo de homem? O pastor Cícero. Aprenda com homens experientes. João tinha experiência para ensinar. Você só pode receber na sua casa um homem que tiver tal procedimento. Se o procedimento dele for diferente desse padrão, foge dele porque ele está com a vida enrolada. Os verdadeiros cristãos que podiam ser reconhecidos pela ortodoxia de sua mensagem. Gente, lembra daquela que eu falei ontem? Lembra que eu falei para tomar cuidado com coisa muito profunda? É bem verdade que a Bíblia é profunda. O apóstolo Paulo fala, profundidade, tanto de conhecimento, quanto de sabedoria. Mas tem coisa que o homem, a pessoa não está sendo profunda, ela está sendo mal intencionada. É que ela quer te desviar daquilo que você aprendeu desde o início. O que é a ortodoxia? Ortodoxia é fé perfeita. Fé aí estudem, tá? Eu não vou ensinar tudo, não, senão nós não terminamos esse curso. Anota aí para vocês estudarem. 4 significados, no mínimo 4, tá? Mas se você achar 3, já quero mudar, mas eu quero 4. 4 significados da palavra fé. Eu quero que joguem no grupo, tá bom? 4 significados da palavra fé.
E não joga não para ver o que vai acontecer. Vocês, eu estou muito bonzinho. Mas não é agora não, né? Não. O senhor lembra da gracinha que o senhor fez que deu, né? Agora não fala mais não. Alô. Pode ir, espera elas ir primeiro. Tem alguma coisa a ver com Ó, eu conheço, quando eu era garota, eu cantava uma música que dizia assim, sorria, meu bem, sorria. Porque eu sempre dizia que por último rir melhor. Pastor João, agora é sério. Sério, vai lá. Pega sério que a aula está A terminando. primeira carta que nós acabamos de estudar aqui de João, de 1 João, foi endereçada a quem, na verdade, assim? Teve uma pessoa específica? Não, no versículo primeiro não fala. Não, ela é uma circular. Ela circula na região onde João era a autoridade, na região das 7 cartas, principalmente Éfeso. Éfeso. É. Essa senhora aqui era de Éfeso, então? Não, essa senhora já é uma outra senhora de um outro lugar, mas na região também. Porque João era uma espécie de um pastor daquele setor, daquela região ali, da região das 7 igrejas da Ásia. Era muito conhecido. Por isso que ele nem se apresentava muito, que o povo conhecia o velhinho demais, sabia quem era. Pergunte, pastor Edson, por favor. Tem alguma coisa a ver com esses, para pregar o significado da palavra que vai lá no grego, lá, alguma coisinha assim, bem Não, simples, não. pistes, pisteuas? Não, para. Não vai lá não. Eu não quero etimologia. Porque a palavra fé, ela vem da palavra grega pistes, mas isso é etimologia. Aprenda uma coisa, etimologia, conceito é conceito. Eu não quero etimologia, eu quero conceito. 4 conceitos, 4 significados da palavra fé. E eu sou muito bonzinho, eu já vou dar uma nome. Nesse caso aqui, ortodoxia é fé perfeita. Orto, perfeita, doxo. Ortodoxia, fé perfeita. A fé aqui é o conjunto de doutrinas que nos foi ensinada. Vocês estão comigo, né? Estão acompanhando, né? Por exemplo, foi dito de Paulo, Saulo professa agora a fé que outrora conhecia. O que ele está perseguindo? O que ele está professando? Ele está professando, ele está acreditando no conjunto de doutrinas que antes ele perseguia. Ele agora professa a fé. Então aqui, ó, os verdadeiros cristãos que podiam ser reconhecidos pela sua ortodoxia, de sua mensagem. E aí eu quero saber, no mínimo, 4 significados da fé. Eu vou ajudar, tá? Fé como dom. Só que, já que eu estou falando, eu quero que explique. Eu estou falando, vocês explicam. Fé como dom. Fé para a salvação. Fé como conjunto de doutrina. Já falei 3, ó. Já falei 3, vocês estão comigo, né? Depois não chora. Fé como dom. Fé sobrenatural, que é aquela fé para curar, aquela coisa toda. Fé para a salvação e fé como conjunto de doutrina. Pronto, eu falei as 4. Só que eu quero que me explique. Ó, fé como conjunto de doutrinas, é aquilo que você acredita, as doutrinas do cristianismo. Fé como conjunto de doutrinas. Fé para a salvação. A salvação vem pela graça mediante a fé. Fé como dom. Tá? Eu quero 4 e eu quero que explique, por favor. Tá bom? E eu não quero que procure agora, por favor. Tá? Então vamos lá. Vou prosseguir. Deixa eu ver se tem alguma engraçadinha por agora. Não tem. Está querendo juiz. Eu só quero base bíblica disso aqui, né? Não quero base bíblica, não. Quero base teológica. Eu já falei os 4, meu amigo, vai para cima. Eu quero conceito, eu quero base teológica. E quando eu falo de teologia, a Bíblia vem junto. Não tem teologia sem Bíblia, nem Bíblia sem teologia.
Ó, fé como dom, fé para a salvação, fé sobrenatural e fé como conjunto de doutrinas. Você não quer que eu fale para você em que livro que está, não, né? Aí você vai. Não, quer agora? Eu estou com a dorzinha de vocês, estou com vontade de falar aqui. Contra o B, contra o C. Tá? Não, gente, ó, falando sério agora, vocês anotaram? Vou repetir a última vez. Ó. Fé como dom, fé para a salvação, fé sobrenatural e fé como conjunto de doutrinas. Judas, quando ele fala a fé que foi dada aos santos, fé ali é conjunto de doutrinas. Tá bom? Já ajudei bastante. Os verdadeiros cristãos que podiam ser reconhecidos pela ortodoxia de sua mensagem, versículo 10, são dignos de ajuda, mas os mestres heréticos, especialmente aqueles que negam a encarnação, devem ser rejeitados. Versículo 10, falou. Quantos capítulos tem a nossa carta? Não sou. Então lê o versículo 10. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então faça favor, para de contar a revistinha de testemunho de Jeová, tá? Tá com dorzinha? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais na sua casa e nem tampouco saudeis. Não deixa entrar, não saúda, não compra revistinha. Ele só que tem parte com ele. Se tiver com sede, vai falar para dar água morna no cordão, né? É o que eu cobro. Não, ia falar para. Não, ela falou que cobra de Deus. Ele falou, água morna. Ele falou para dar uma cobra de Deus. Cópia. Ah, Água morna. Ah, entendi essa ó, repete o versículo. Que eu comecei a brincar, perdeu o sentido. Repete o versículo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Eu falei testemunho de Jeová, que é o que mais existe. Mas qualquer pessoa que não traz essa doutrina, qual doutrina? A doutrina dos apóstolos, a doutrina que João ensinava. Essa aqui, ó, a doutrina boa. É os desigrejados hoje que tem com um monte de doutrina. A ortodoxa. Se ele vem não recebe na sua casa, nem saúda. Porque se você saudar, bom dia, entra, não saudeis, não recebais na sua casa, um pouco saudeis. Leu 11. Porque quem os saúda tem parte nas suas más obras. Se tu compra a revistinha de testemunho de Jeová, tu é testemunho de Jeová também. Tem guarda das suas más obras. Não compra não. Eu estou doando. Então é porque ninguém mais quer comprar, agora você não de graça. Gente, brincadeira, eu vou entender. Qualquer pessoa que estiver ensinando coisa errada não recebe na sua casa, não. Xexemoie. Tem crente que deixa xexemoie dar estudo na casa dele. Xexemoie, testemunho de Jeová. Mas é complicado, né, pastor João? É por isso que a gente vê na nossa comunidade, eu falo nossa, do modo geral, a gente vê o que a gente vê por aí. Os caras estão bagunçados, a igreja, no modo geral, não estou falando aqui, mas no modo geral, as igrejas, foi o que eu ouvi um pastor falando hoje. Por que as igrejas hoje, o pessoal mais antigo fala, as igrejas de hoje é diferente das antigas, em termos de operações, de milagre, do espírito, essas coisas tudo? Por causa do politicamente incorreto. Tem comunhão com todo tipo de gente. Passa a mão na cabeça, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode, então vai ver. Lê o versículo 7 para nós. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Se tal é enganador e o anticristo. Porque já tem vários anticristos. Não é aquele lá, não. É um representante dele. Eles devem ser rejeitados. Conteúdo. João estimula a senhora eleita
a continuar mostrando hospitalidade, mas também adverte e previne contra o abuso da comunhão cristã. Não é porque nós amamos que nós temos que ser bobinho, não. O amor não é bobo, o amor é inteligente. O amor percebe quando a pessoa está abusando dele. O amor é inteligente. Eu amo você em Cristo Jesus, sou uma pessoa inteligente. João estimula a senhora eleita a continuar mostrando hospitalidade, mas também adverte e a previne contra o abuso da comunhão cristã. A gente que abusa. Por toda a epístola, ele ressalta a verdade como a base e a prova da comunhão. Não tem que ter comunhão com mentiroso, não. Tem que ter comunhão com quem fala a verdade. Quem que foi, pastor Cid? Pastor Cid nem ligou a alguma pessoa aí, o fato. Não, é complicado, porque eu até, assim, na minha cabeça veio... Se a gente for... Não fala não, mas o que aconteceu comigo hoje? O cara pegou, foi lá em casa e falou assim, qual é a sua chave? Para mim ser legal com ele, o cara falou assim, pô, você não quis prestar a chave, você é dono dessa chave? Aí eu prestei a chave para o cara não me devolveu até agora. Quer dizer, a mesma coisa acontece nesses casos aqui. Muitas das vezes... Mas a chave era da sua casa? Não, escuta só. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Lá no versículo no versículo 11, vai falar o quê? Porque quem nos saúda tem parte nas suas más obras. Mas o cara não entende. Às vezes o cara, a cabeça ele fala de mim. Às vezes eu não entendo que se eu cumprimentar o cara, se eu vai receber ele em casa, às vezes o cara é um amigo. Aí o cara tal, aí você vai falar pro cara, não. Mas como é que você vai Calma. Não, mas eu estou entendendo. Calma. Mas aí, para a gente não desfazer da pessoa, mas quem você ama fechando os olhos Mas quem você ama mais, a pessoa ou o texto? Não, nós temos que amar. Responda o que eu te perguntei, a pessoa ou o texto? Nós temos que amar o texto. Então, ponto. É aí que o amor se torna ingênuo. Calma, o senhor falou agora a minha vez. É aí que o amor se torna ingênuo. O amor não pode ser ingênuo, o amor tem que ser inteligente. Você não pode amar a pessoa ao ponto de deixar ela te enganar. Você ama a pessoa. Você ama tanto que você não vai deixar ela te enganar. Eu falei isso com uma pessoa. Mas você diz que você é crente e você não me ama. Sabe o que eu respondi? Eu te amo tanto que eu não vou deixar você me enganar. Mas aqui está falando em questão doutrinárias, teológicas. Porque e agora ele está falando em questão moral. Mas foi o exemplo que eu citei da igreja. Por que as igrejas estão do jeito que estão? Porque a pessoa faz vista grossa para certas coisas. Não, ela não faz vista grossa para certa coisa, ela faz vista grossa para o texto. Faz vista grossa para o texto. Acontece o seguinte: os homens estão amando mais uns aos outros do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Você não pode amar mais a pessoa do que a palavra de Deus. O que o senhor está falando? Se ele fosse por isso aí, ele não fazia. Oi? Se o senhor está falando aí, não faz tal coisa. Acabou. Não faz, é melhor não fazer, porque depois está murmurando. Qual fiz isso, cara? Vamos mais não. Eu estou dando um exemplo, você vê o modo geral das coisas. Porque, vamos supor, chega uma pessoa, uma coisa que me tira do sério, eu não consigo entender o cara. Eu não consigo entender o cara, está chegando na igreja, aí vem com o boné aqui. Quando não, eu pirulito na boca. Se você não consegue entender, o que o cara está fazendo aqui? Some daqui, cara, não vaza. Isso, ótimo, não consegue. Mas aí eu não posso falar isso aí. Eu não estou falando o que acontece aqui, mas dependendo do lugar que você está, se você fizer isso aí, tenha paciência com o rapaz, não pode fazer isso não. Vamos acolher. Você sabe o que eu faço? Dá licença, só um minutinho, só um minutinho. Vai fazer na delegacia. Ô Luiz, preciso partir para a conclusão.
Você sabe o que eu faço? Eu faço, como leitor da Bíblia, eu cuido de mim primeiro. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: tenho cuidado de vós, primeiro de você, depois da doutrina. Então eu cuido de mim primeiro. Quem escolhe com quem eu ando sou eu. Ah, mas você devia ter dó dele, você devia andar com ele, eu ando se eu quiser. Quem tu andas? Eu que escolho com quem eu ando. Eu tenho cuidado de mim primeiro. Não ando com qualquer um. E depois da doutrina. Se vier ter comigo e não trouxer a doutrina, vai ficar do lado de fora do portão. Vai ficar do lado de fora do portão. Eu estava conversando com os irmãos ontem, que tinha um irmão que frequentava a minha casa, ele falava mal de todos os pastores. Até no dia que eu me enchi, pois ele falou: fora, não vai falar mal dos pastores na minha casa, acabou. Ah, e teve comentário: nossa, você foi hoje com ele. Eu vou deixar ele usar a minha casa, eu vou fazer a obra do diabo? Para. Quem escolhe com quem eu ando sou eu. Eu tenho cuidado de mim e da doutrina. Sou obrigado. Eu já cheguei em lugares da pessoa estar e eu sair, porque com aquela pessoa eu não ando. Cumprimentar os outros: Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Cumprimentar até e dar licença e ir embora por causa da pessoa. Ela não traz a doutrina. Ela não traz a doutrina. Eu tenho que respeitar o texto bíblico. Não traz a doutrina, eu não ando com ela. Que se eu andar, eu vou ter parte nas más obras dela. É o que o texto bíblico diz. Em especial, ele ensina uma crença correta em consideração à encarnação de Cristo e acusa aqueles que rejeitam essa realidade de terem ido além da doutrina de Cristo. Ele suscita os verdadeiros leitores a ficarem perto de Cristo, mantendo-se fiéis à verdade. Semana que vem, slide 95, Cristo revelado. Em que carga nós estamos? Segunda João. Então, marquem aí, slide 95, semana que vem, Cristo revelado em 2 João. Então, minha gente, essas cartas, por que eu insisto que vocês leiam? Nós já vamos lá. Essas cartas, irmão Luiz, é por isso que o irmão fica desse jeito, porque ela mexe com a parte prática do cristianismo. É por isso que eu insisto que vocês leiam, porque isso aqui não é que nós não sejamos crentes, mas é esse tipo de carta que nos mantém andando como crente. Quando eu paro de ler 1 João, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas, Tiago também. Quando eu paro de ler as epístolas pastorais, eu paro de andar com frente. Começa a ter um monte de coisa na minha cabeça, o politicamente correto começa a entrar. Porque essas cartas, principalmente João, 1, 2 e 3 João, elas são politicamente incorretas. São politicamente incorretas. Elas não passam a mão sobre a cabeça de ninguém. E aí a gente para de ler e começa a dar ouvido ao politicamente correto. Daqui a pouco a gente está todo enrolado com o mundo. O amor venceu. Aí o amor venceu. Só amor. E a pouco não. Esquece do fogo. Não, é com ele, ajuda ele, que assim, minha mãe te fez. Então vocês anotaram aí, slide 95. Segunda carta de João, Cristo revelado. Pastor Edão, pastor Edson, carinhosamente chamado de pastor Edão, ele nos deu o prazer da presença dele e ele vai orar para nós encerrarmos. Amém. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esses momentos aqui, Senhor, diante da tua palavra, nesse aprendizado, Deus, nesta classe, os irmãos que se dispõem a estar neste momento aqui, poderiam estar nos confortos e aconchegos de seus lares, mas estão com a sua alma pedindo mais desta água que é a tua palavra, não só para si,
mas com aprendizado que possa ajudar o outro, que nós vamos encontrar no nosso trabalho, dia a dia na igreja, até mesmo para a nossa vida espiritual, a nossa vida moral e a nossa vida em todos os contextos. Que a Tua palavra surta efeito cada dia, não só para nós, mas para todos aqueles que nos ouvem. Ó Deus, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma última coisa para a gente ir embora. Olha para mim. Se eu que sou homem, falho, pecador, estou feliz com a vossa presença aqui, imagine o nosso Senhor, o quanto se agrada do vosso esforço para aprender a palavra dele.